Estamos de volta para mais um Bíblia Fala, o último desta semana. Já estivemos aqui neste horário todos os dias, desde segunda até hoje, e continuaremos para a semana, porque este é um programa diário que aparece na grelha de programação da Rádio RCS, mas também poderá estar connosco a partir do vídeo, porque colocamos em vídeo este mesmo programa no Facebook da rádio. Se nunca teve a oportunidade de nos ver ou de acompanhar via vídeo, poderá fazê-lo em facebook.com/Rádio RCS e também pelo Hope Channel Portugal. Hoje eu gostava de iniciar esta conversa abrindo a Bíblia em 1 de Coríntios capítulo 12. Gostava de o convidar a abrir a sua Bíblia em 1 de Coríntios capítulo 12, para lermos aqui o versículo 10. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz isto: E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Como vê, temos vindo a falar sobre as várias características que o Espírito Santo pode dar a cada um de nós para que a sua igreja seja rica e edificada como um corpo, sendo ela o corpo de Cristo. Ainda antes de iniciarmos esta conversa, eu gostava de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 1 de João e no capítulo 4 lermos os 3 primeiros versículos. Capítulo 4, versículos 1 a 3 de 1 de João diz: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Bom, temos aqui várias coisas para falar e vamos ver se o tempo nos permite darmos, digamos, uma vista mais compreensiva sobre tudo isto. Vemos aqui referências sobre o dom do discernimento, por exemplo, e podemos dizer que hoje nós temos este dom, e será que este dom é assim tão importante para a Igreja nos nossos dias? Eu acho que é um dom vital mesmo para a Igreja e importante ser usado da maneira certa, naturalmente, com a inspiração que o Espírito Santo pode dar. Mas acho que é interessante podermos comentar um pouco sobre este dom em particular, sendo certo que as listas de dons que estão na Bíblia, nós lemos alguns exemplos esta semana e não são exaustivas, claro, porque em nenhum lado está escrito na Bíblia que os dons que estão registados ou que até se manifestaram durante o período bíblico são os únicos, claro, não é? Como é evidente, até porque a realidade é muito dinâmica e hoje nós podemos falar de pessoas dotadas pelo Espírito Santo para realizar algumas tarefas que podem ser muito úteis à edificação do corpo de Cristo, como já vimos, sendo realidades que nem sequer existiam, seja por razões técnicas, seja até por razões da própria organização da Igreja, que não existiam neste período. Portanto, nenhuma das listas de dons que encontramos na Bíblia podemos considerar como uma lista exaustiva. Daí, entre os muitos exemplos, creio que é interessante olharmos para este dom em particular, porque, na verdade, ele parece ser um pouco excepcional, ou a própria expressão, Deus dá a capacidade de discernir os espíritos, parece ir numa direção um pouco diferente de outros dons, e parece-me que é importante analisarmos isto. E digamos que este problema sempre existiu, não é? A necessidade de provar, como dizia o apóstolo João, de provar os espíritos, de ter uma capacidade de distinguir, no fundo, aquilo que acontece na Igreja e distinguir aquilo que é para a edificação da Igreja ou aquilo que não é, porque a verdade é que mesmo num grupo como a Igreja, numa comunidade de crentes, a verdade é que o inimigo de Deus, se calhar não é até estou a nivelar muito por baixo ao dizer se calhar, é certo que o inimigo de Deus, ele tem uma intenção muito particular para com a comunidade daqueles que creem em Deus e que se juntam para louvar e servir a Deus. O apóstolo Pedro diz que o diabo anda em derredor, não é? Ele brama como um leão, e eu acredito que ele não o faz apenas a um nível individual, mas ele também o faz junto do coletivo. Claro. Talvez por isso nós encontramos tantas dificuldades, por vezes, dramas ou lutas que as igrejas, enquanto comunidades, elas enfrentam, quando, como já vimos aliás aqui esta semana,
normalmente deveria ser um espaço ideal. O espaço onde o projeto de Deus, o sonho de Deus para os seus filhos se manifestava. Pois, mas também vimos que Deus conta com pecadores, não é? E com homens falíveis que erram permanentemente. Sem não é? dúvida. E essas falências dos seres humanos também se revelam quando estamos juntos. Mas por isso mesmo é que este dom, e repara, talvez por isso eu considero que é muito útil falarmos dele, talvez ele se torne um dom, então, no tempo em que vivemos, em que podemos dizer que temos que o dizer claramente, até a própria diversidade de manifestações cristãs, de maneiras diferentes de ver o cristianismo, até de mensagens a serem proferidas. Ela é tão grande, essa diversidade, que o dom de discernir torna-se um dom extremamente importante. Uhum. Claro que nós poderíamos afirmar que isto é uma coisa universal, um pouco como alguns chamados da parte de Deus, que, segundo o que está revelado na Bíblia, são universais. Quer dizer, não há umas pessoas que têm e outros que não têm. Claro. É a própria essência do cristianismo. Mas eu considero que aqui, se o apóstolo Paulo coloca, aqui não é eu considero, eu usei o termo de forma errada, se o apóstolo Paulo, numa lista de dons, fala de dom de discernir espíritos, o que quer dizer que nem todas as pessoas estarão dotadas da mesma forma para o fazer, ou que Deus pode dotar algumas pessoas de uma excepcional capacidade de discernir. E nesse sentido, ligando isto a tudo o que já aprendemos esta semana sobre os dons e o Espírito Santo, se Deus dá a algumas pessoas a capacidade de discernir, então não é apenas para seu uso individual. Claro. Não é apenas para essas pessoas fazerem uma distinção entre coisas certas e erradas. É para que elas usem esse discernimento ao serviço do coletivo. E João já naquele tempo, ele dizia que havia muitos falsos profetas, não é? Se no tempo de João havia muitos falsos profetas, o que é que nós poderemos dizer hoje? O que dizer hoje, precisamente num tempo em que a diversidade de profecia, se quisermos, ou de proclamação da verdade, do Evangelho e da Bíblia, ela é tão diversa. Nesse sentido, parece-me que há aqui pelo menos duas coisas que podem ser relevantes. No entanto, João, quando ele escreve isto que está escrito no capítulo 4 de 1 de João, nós vemos que qualquer pessoa, apesar de tudo, pode não ter o espírito de discernimento, digamos, como uma característica de dom, mas pode, de alguma forma, saber reconhecer se está a ser movido por um bom ou mau espírito. E essa capacidade de provar os espíritos, que, como dizes, segundo o apóstolo, todos a devemos ter, porque ele não está a falar de dons dados a alguns, então aí nós temos que entender o seguinte, aí, para o fazer de forma racional, todos temos os meios para o fazer, porque para provar um espírito, nós temos a palavra de Deus. Claro. Por isso é que o Espírito Santo ele nunca é dado numa espécie de contradição com aquilo que já está revelado. Já tantas vezes aqui dissemos isto, mas é uma coisa que vale a pena continuar a dizer. Cada crente, individualmente, tem meios. Os meios são essencialmente o quê? A revelação que já existe. A revelação que existe, ela é o meio de prova para a nova revelação que vai aparecendo. Quando eu digo nova revelação, podem ser novas mensagens, pode ser novas aplicações à palavra de Deus. Tudo isso tem que ser provado através do que está revelado. E o que está revelado, essencialmente, é o que Deus já inspirou outros profetas, que é o mesmo que dizer a Bíblia que nós temos. Claro que a própria inspiração que Deus pode dar a cada pessoa, no seu relacionamento com Ele, também pode ser útil. Mas aí, obviamente, que nunca é uma prova 100% segura. Embora a nível individual possa ser útil. Eu posso, do meu relacionamento com Deus, ter uma percepção de que até alguém ou alguma coisa não é boa para a minha vida. Eu posso não encontrar uma luz muito exata sobre isso na revelação, mas o meu relacionamento com Deus também serve como fonte de inspiração. Ele não pode ou estar sozinho, enquanto ideal de revelação de Deus, não pode ser apenas aquilo que eu pensei ou em oração Deus me disse. Primeiro ponto, nunca pode ser só isso. E segundo e mais importante, isso nunca pode estar em contradição com a Bíblia. Claro. Mas, se nenhuma se essas duas provas estiverem a usarmos, então também podemos dizer que cada pessoa recebe revelação da parte de Deus, seguramente que sim, impressões do Espírito. É interessante notar, por exemplo, que tu estás a colocar uma tónica importante na palavra de Deus e eu creio que é fundamental.
porque, por exemplo, João vai dizer aqui, todo o espírito que confessa Jesus Cristo, então é um bom espírito, todo aquele que não confessa Jesus Cristo. Mas nos nossos dias, se calhar, existem muitas pessoas que até falam em nome de Jesus Cristo, não é? Utilizam esta expressão, esta autoridade de uma forma até leviana, não é? E se nós não estivermos por dentro daquilo que a Bíblia nos diz, provavelmente cairemos pensando que é proveniente de Jesus, não é? É a própria Bíblia que diz que quando o Senhor Jesus voltar a esta terra, infelizmente, vai encontrar pessoas que lhe vão dizer, pessoas que ele não vai reconhecer como suas, como sendo parte desse trigo que ele vem buscar, e no entanto, o Senhor é o próprio Senhor que revela que alguns dirão, então, mas se nós disser Senhor, Senhor, quer dizer, têm a percepção de que o conhecem. Exatamente. E outros, como nos revela Mateus 25, no soberbo discurso de Cristo, em que ele diz claramente, quando o Senhor Jesus voltar, vai separar mais uma vez as pessoas em dois grupos, no fundo, os remidos, os salvos e os que não o são, e claramente aqueles que não o são vão quase ficar com um certo espanto, dizendo, então, mas nós não pregámos em teu nome, profetizámos, fizemos isto e aquilo. No fundo ele está a dizer que estas pessoas estão num contexto de fé, de religiosidade, pelo menos cristã. A própria Bíblia diz que o inimigo enganará a muitos, não é? Fazendo-se passar por Jesus. Passa-se ou seja, ele conceito, ele sendo o ser das trevas, ele consegue muito bem criar uma espécie de luz. Só que é só uma espécie de luz que pode enganar-nos. A única forma, lá está, dessa luz não nos enganar e de não estarmos no grupo daqueles que vão dizer Senhor, Senhor, mas que não conhecem, na verdade, o Senhor, pois é precisamente hoje usarmos de discernimento espiritual para podermos distinguir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Isso pode estar dentro da igreja, pode estar fora, ou seja, pode manifestar-se nas mais diversas formas, mas Deus chama-nos a fazermos uso deste dom e desta responsabilidade também que cada um tem de discernir, não de julgar, porque há uma diferença muito significativa, nós já não temos tempo, mas talvez numa outra ocasião, há uma diferença muito grande entre julgar e discernir. A ninguém foi dada a capacidade de julgar, e isso algumas pessoas estão convencidas que sim, claro. Mas a Bíblia é muito clara que só há um juiz, logo ninguém pode julgar ninguém. Agora, isso não nos retira é a capacidade, porque isso é um mandato da parte de Deus, é o mandato para discernirmos. E discernir pode significar dizer, não, olha, eu não aceito essa mensagem porque ela não está baseada na palavra de Deus, ou não aceito a tua ação, se tiver que o dizer a alguém. Mas eu não estou a julgar a pessoa, estou a discernir estou a optar entre o que está revelado e o que está contrário, o que é contrário à revelação. Claro. Pedro, vamos para fim de semana. Vamos fazer uma pausa durante 2 dias, digamos assim, para que você possa refletir sobre esta temática, sobre esta parte que nós trouxemos à antena, sobre o Espírito Santo, sobre as características dele, oferecendo-nos a nós também determinadas características para que possamos fazer parte da edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja. E por isso nós queremos muito que você possa refletir, pode ver os outros episódios que gravámos nos dias anteriores a este, para que você possa ter uma noção clara daquilo que falámos sobre os dons que Deus dá a cada um de nós, que dá à sua Igreja. Vamos para fim de semana, mas fica o encontro marcado na próxima segunda-feira, aqui na RCS à mesma hora e obviamente no vídeo a qualquer hora. Você poderá passar pelo Facebook da rádio e encontrar-nos lá e poderá rever estes e todos os outros episódios da forma como entender. Estuda a Bíblia, veja aquilo que o Espírito Santo pode fazer por si. Deus ama cada um de nós e Ele está à sua espera. Passe um bom fim de semana, passe um excelente sábado com Jesus. Que Deus o abençoe.